Graça e paz, eu vim falar com vocês hoje uma palavra que está latente no meu coração. A parábola do semeador. O Senhor, Ele tem me incomodado muito para vir aqui falar sobre isso. Por quê? Quantas vezes muitos querem a colheita que você está vivendo? Muitos querem a paz que você reverbera. Muitos querem o palco onde você está, mas poucos sabem, poucos aceitam viver o propósito, os bastidores. Querem a família restaurada, mas não querem pagar o preço. Querem ser posicionadas, mas não querem deixar o empoderamento. Querem continuar no controle, sendo manipuladoras, controladoras. Isso tem sido uma palavra que o próprio Deus tem colocado no meu coração. Filha, fala sobre a semeadura e explica qual é o engano dessa geração. E explicando sobre a semeadura, talvez você perceba que o erro não está no outro, mas ele está em você. Do que você foi permissiva, do que você empurrou com a barriga e fingiu que simplesmente um dia você ia acordar e tudo estaria mudado, mas não. Comigo não foi assim, com outras mulheres não foram assim. Quer resultado? É necessário ter uma semente plantada no lugar certo. Olha o que a parábola do semeador vai falar sobre a primeira semente. Ela caiu à beira da estrada, e isso quer dizer sobre aqueles que ouvem a palavra, mas não compreendem e não procuram compreender. Essa palavra, essa semente, ela fica à beira do caminho. É a semente que ficou sobre a terra e não penetrou no solo do seu coração. O solo à beira do caminho é o solo que ficou endurecido. Quantas vezes essa semente se tornou fácil para aves tragar? Simon Kistemacher vai dizer que essas são as pessoas que tudo entra por um ouvido e sai pelo outro. E olha o que vai dizer em Mateus 13 e 19. Corações endurecidos são corações que o diabo alcança com mais facilidade. Esses são aqueles que o maligno vem, arrebata o que foi semeado no seu coração. Quantas vezes fomos semeados com palavras de sabedoria, com direcionamento, mas você não deixou penetrar, sabe por quê? Você estava ouvindo a sua cabeça. Você estava ouvindo as vozes que estavam te dizendo que você não iria conseguir. Você não deixou penetrar a palavra, que é vida, a maior profecia, a palavra do Senhor. Quantos cristãos estão agora em rodas para não perderem amizades? Estão agora sendo envolvidos para poder se sair de bom, para serem bons amigos, permissividade. E olha o que acontece com a segunda semente. O que representa o solo rochoso? Eu vou ler para você. São aqueles que ouvem, recebem a palavra, mas devido à ausência de raízes, acabam não durando muito e creem apenas por pouco tempo. Isso está na Bíblia, em Lucas 8 e 13. O termo usado por Mateus, quando ele fala desse pedregulho, ele está falando que no solo de Israel ainda tem muitos solos que agricultores não conseguem perceber que embaixo, ali abaixo de 25, 30 centímetros, parece uma só terra, mas abaixo disso, 40 centímetros, são pedras, são partes rochosas, aonde, uma vez que a semente cai ali, ela não encontra profundidade e ela não consegue se estabelecer. Consequentemente, ela morre. Olha que palavra incrível! E quando vem o calor, essa semente, ela não encontra umidade. E o sol, que muitas vezes é demonstrado para a gente como fonte de energia, de calor, de aquecimento, nessa parábola, quer dizer as nossas dificuldades. Quando as dificuldades vêm, a gente procura aprofundar as nossas raízes, mas sabe o que acontece? Quando temos um coração rochoso, quando não falamos para a nossa liderança a verdade das nossas dores, quando terceirizamos, quando colocamos culpa no cônjuge, no amigo, no pastor, no líder e na outra pessoa e não contamos que aquilo é um trauma, é uma situação de infância. Aquele solo rochoso que só parece que não é rochoso, mas no fundo é, não consegue penetrar a palavra. E onde muitos morrem com o calor das dificuldades.
Olha o que a palavra vai dizer em 1 Coríntios 15:58. O sol, que normalmente representa a fonte de nutrientes, é representado aqui como angústia e perseguição, pois fala dos intempéries e embates da vida. Curiosamente, essa semente consegue brotar e até revela algumas folhas. Animada, né? No começo. Mas, infelizmente, ela não possui profundidade. Porque tem terra, tem rocha no fundo. Não expôs todas as feridas. E essa rocha, ela não consegue aprofundar e ter consistência o suficiente. Ela não consegue ser firme e constante. Está em 1 Coríntios 15:58. As suas folhas são apenas momentâneas e o calor rapidamente a murchará. Ela representa as pessoas que são governadas por tendências momentâneas. Literalmente, essa parábola está falando da superficialidade. E essa superficialidade é a palavra que define aonde o próprio Jesus conviveu com pessoas assim. Depois de um sermão, depois de andarem com Jesus, o que vai dizer em João 6,66? Que os discípulos, depois de um discurso sólido de Jesus, tornaram para trás e já não andavam com ele. Superficialidade. Um evangelho de oba-oba, eu estou com Jesus até a parte que me é conveniente, eu estou com Jesus até a parte que ele não toca no meu pecado de estimação, aonde ele não me diz o que me desagrada. Então você não está servindo a Jesus, você está servindo a você mesmo. Porque ser cristão, servir Jesus é renunciar à nossa carne. E se você não renunciar, você não servirá. São 4 parábolas, estamos chegando agora na terceira, onde vai falar sobre o solo espinhoso. Olha o que a palavra vai dizer. São aqueles que ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, a fascinação das riquezas e as ambições, os deleites dessa vida acabam sufocando a palavra e impedindo que ela frutifique nos corações. Isso está em Marcos 4:19 e Lucas 8:14. James Edward menciona que existem mais de 125 espécies espinhosas em toda a Palestina. E isso pode, literalmente, ser representado sobre as distrações que impedem com que temos uma espiritualidade sadia. Quantas vezes estamos distraídos por riquezas? O problema não é ter riqueza. A riqueza, ela vem do Senhor. Mas o inimigo da nossa alma, ele quer sabotar tudo. E aqui a parábola está sendo muito clara. É um coração mundano. É um coração que até reconhece que Jesus é o único e suficiente Salvador. Jesus é lindo. Mas quando eu tenho que deixar algo que eu amo, como aquele homem que Jesus falou, dê as suas riquezas aos pobres e siga-me. E ele não teve capacidade de fazer. Você sabe por quê? Uma pessoa rica, ela pode ficar sem o financeiro, ela vai ser rica novamente, porque a mentalidade está aqui. A riqueza não é sobre ter, é sobre ser. Muitos relacionam riqueza somente com ter. E muitos têm por herança, por N motivos, por negócios impróprios, negócios indevidos, mas não são aqui, não têm a paz. E tudo que o Senhor quer nos dar tem paz, tem tranquilidade. Então, quando esse solo espinhoso não deixa com que a palavra penetre, para que haja a libertação. E só existe um caminho, Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. E olha o que a palavra vai dizer. Nesse caso, não há indicações que esse solo fosse duro demais ou que faltasse profundidade. O problema desse solo é que havia também outro tipo de plantação alojada ali, os espinhos. E esse espinho, segundo Jesus, representa os cuidados com o mundo. Tem mais cuidado com as coisas mundanas do que com o próprio Deus, com a palavra. A fascinação e a sedução pelas riquezas, as ambições demais, é o retrato de alguém que encontrou segurança em suas riquezas. Não encontra segurança em Deus, ele deixa ser iludido pelo que a riqueza pode proporcionar. Esse coração, ele é muito difícil de ser acessado, porque esse coração, ele mergulhou demais nas ambições e ele não acredita em um Deus que pode prover.
Ele não acredita em um Deus que pode. E o complexo dessa terceira parábola dos espinhos é que esse é um coração dividido. Ele sempre vai relacionar, ele sempre vai estar dividido entre o que seguir com Jesus e o mundo. E ele pode até se envolver de uma forma com Cristo, com cobiça, com barganha. E quando ele não receber, porque ele está controlando, e Jesus ninguém controla, ele pode não conseguir aprofundar. Porque está acostumado com o dinheiro comprar tudo. E ele não compra espiritualidade. É só renúncia, é só oração, é só jejum, é só busca, é libertação, é espiritualidade, é orações específicas. O mundo espiritual se move por orações específicas. Eu sempre vou falar isso. Eu falo sempre isso nas minhas mentorias. O mundo espiritual não é simplesmente abrir a boca e orar. Você precisa saber orar. A palavra de Deus diz que não recebeis porque pedis, mas... E olha o que Paulo vai dizer nas cartas de Romanos 7 e 8. Ou seja, o problema desse solo é que ele representa alguém que está com o coração totalmente dividido. E, infelizmente, ele não conseguirá frutificar. Isso é Bíblia. Porque, lamentavelmente, nesse coração não existe espaço para a verdade de Deus crescer. Para essas pessoas, o tempo para as coisas espirituais é apenas mais um compartimento de uma vida que já está totalmente dividida. Olha que forte. As distrações da fascinação traiçoeira das riquezas produziu-lhe tanta satisfação que lhe sobrou cada vez menos espaços para as coisas espirituais. Inevitavelmente o mundo sempre terá suas atrações e seduções, e o coração que se permitiu ser sufocado por ele dificilmente conseguirá acessar o mais profundo do espiritual. E agora a gente chegou no quarto solo. Mas antes de falar do quarto solo, eu quero te falar que na maioria das vezes os solos, você que é cristão, você que está aí lutando, levando a palavra, liderando, a maioria das vezes os solos não serão solos frutíferos. Muitas vezes você pode se culpar, se julgar, falar, será que a minha palavra não foi tão boa? Será que eu não direcionei bem? Mas na maioria das vezes a gente vai falar e não vai ser ouvido. Aqui, nessa área, onde eu faço GI, célula, toda semana, o Senhor me tomou em profecia um dia e eu entreguei um recado para um moço que chegou aqui todo machucado e a polícia bateu nele. E o Senhor me impulsionava a dizer que aquela era a última chance dele. O Senhor estava querendo fazer uma nova história para ele. E eu orei com ele, eu entreguei tudo que o Senhor falou. E ele até veio alguns dias, mas logo os espinhos do passado, os traumas de infância, os vícios, o chamaram. E nesse mês passado, ele veio a falecer. Isso me doeu muito. Porque ele falava assim, Raquel, como é bom estar com vocês. Como você e o Marcos, meu esposo, transmitem a paz de Deus. Cara, vocês são diferentes. É tão bom estar com vocês. E eu falava, então fica aqui com a gente. E a gente estava aqui de coração aberto. Mas nem sempre a gente vai conseguir. Porque é tudo questão de decisão. As pessoas precisam decidir genuinamente. Não é oba-oba, é constância, é 1% todo dia. Não é motivacional, é palavra. É vida moldada. Se a palavra não te moldar, desculpe, mas você não encontrou de verdade pelo caminho. Porque o cristianismo, ele muda. Não é um líder te impor o que você precisa mudar. Mas é o próprio Espírito Santo te convencer que aquilo já não cabe mais em você. Que as suas vestes são novas. E vamos para a quarta. Para a quarta parábola, aonde o bom semeador encontrou um solo fértil. Olha que bênção, ele encontrou. Depois de 3 tentativas, ele encontrou. Então você já está entendendo que é minoria? O céu poderia ser para a maioria, mas a maioria não vai ouvir. A maioria vai ouvir as vozes, os traumas, as dores, vai ouvir o passado, vai ficar preso em coisas tão pequenas que o Senhor não vai conseguir acessar esse coração. Vai ficar preso em vícios, em coisas tão minúsculas, que vai perder a grandiosidade da vida eterna.
E somente um solo, o quarto solo. E na quarta, a parte boa caiu sobre uma terra fértil. Olha o que a palavra vai dizer em Lucas 8:15. Os que representam a boa terra são os que ouvem a palavra, compreendem e a recebem, a retêm de bom coração. Por causa disso, eles frutificam com perseverança. Então, você hoje está olhando, por exemplo, de alguém que está frutificando? Seja decisão, seja a boa terra que frutifica. Isso parece nos ensinar que para que a verdade produza efeito nas pessoas, é preciso que essas pessoas estejam abertas a terem os seus corações dispostos. Olha que palavra. Ouvirem, crerem e responderem positivamente à palavra do Senhor. É sempre uma decisão. E o que faz dessa quarta ser tão diferente? Ela é uma terra que foi discipulada. Vamos falar de pessoas. Ela é uma terra que foi discipulada. Ela não foi no culto somente no domingo. Ela não foi apenas para o pastor ver que ela estava ali. Mas ela queria entender, ela tinha sede de mudar de vida, ela tinha sede de não seguir o exemplo dos entes queridos, dos familiares, de quebrar maldições, de quebrar ciclos de repetição. E essa sede fez com que ela ouvisse e queresse mais. Às vezes falamos que não temos tempo. Ontem até foi pregado isso na nossa igreja. Mas a gente passa horas no celular, a gente não tem tempo e a gente pede para Deus para ser usado. Como você vai ser usado se você não tem tempo para Ele, se você diz que está sempre ocupado? Porque tudo demanda tempo, demanda entrega. E se você não faz para Deus, você faz para o outro lado. E olha o que Mateus vai dizer sobre o quarto solo onde foi plantada essa semente. A mesma semente em solos diferentes. A mesma palavra bate de forma diferente nos corações e penetra de forma diferente, de acordo com as decisões. Ele vai dizer que quando essa palavra ela é preparada e ela encontra uma boa terra, esse fruto ele pode ser multiplicado, uma única semente, a 30 vezes mais, a 60 vezes mais, a 100 vezes mais, a 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Uma única semente, você nunca sabe quanto ela pode dar ali. E ela pode multiplicar, que pode te deixar assim, extasiado com o que Deus vai fazer. Mas é necessário abrir a porta do coração. E uma vez que você colhe esses frutos, você nunca mais quer voltar para o estado. Eu poderia ficar aqui falando a manhã inteira sobre essa parábola. Tem muita coisa para falar. Mas eu destaquei algo para você que é um semeador. Com isso, Jesus estava dizendo que todo semeador deve estar muito bem resolvido dentro de si acerca do êxito, do provável fracasso que as suas palavras terão em relação aos seus ouvintes. Há pessoas que ele vai falar e saberá que provavelmente não frutificarão, mas a sua consciência estará tranquila acerca da sua responsabilidade à semente que foi lançada. Eu anotei mais algo. O semeador deve saber que certamente haverá pedras no trajeto da semente. Espinhos sufocarão no progresso. Algumas pessoas investidas de Satanás poderão comprometer a palavra que foi dita sem alcançar os resultados esperados. E para finalizar, eu creio que esse é o meu segundo vídeo aqui. Se você gostou, eu quero te pedir para você curtir, se inscrever, comentar, como uma forma de eu entender que essa palavra chegou ao seu coração e fez sentido para você. E para finalizar, você também deve saber que não semear agora não haverá colheita. Num futuro distante ou próximo. Então, semeador, você precisa continuar semeando. Em algum momento, você achará um coração fértil para a sua semente e será alcançado. Quantos nãos, como um bom semeador, mas você terá a consciência quando chegar diante daquele que te chamou, que você fez o que ele pediu. E você não levará sobre você a responsabilidade de quem não quis te ouvir.
Eu espero que essa palavra fale o seu coração.